Tá, então vou dar continuidade na leitura da minha monografia Filosofia Marxista. Tá. Uma filosofia da prática. O primeiro marxismo é uma fase da juventude de Marx, que compreende a fase que vai da ideologia alemã um pouco além, até a fase em que fala de economia mais especificamente. Mas com isso não se pretende chegar a qualquer corrente epistemológica. Se acredita que não haja uma ruptura entre o jovem e o velho Marx. Seu trabalho é, por assim se dizer, uma continuidade que tenta resolver problemas filosóficos, como o do comunismo e da igualdade, além do entendimento com os meios de informação, sem tocar em epistemologia. Sua teoria é uma teoria que vai amadurecendo com o tempo e com os novos marxistas. Marx não gostava de ser chamado de marxista. O termo marxista não era do gosto de Marx para sua pessoa, mas se falava que essa teoria vem amadurecendo com o tempo. Ele preferia muito mais o jargão socialismo científico para descrever sua teoria, que não é uma teoria estática e que se pretende uma teoria prática. Sua teoria é uma teoria viva, além de presente, por ainda descrever uma certa relação com a realidade, que é a relação de exploração. Abre aspas. Em resumo, o marxismo pode ser designado hoje como uma corrente de ideias originadas da teoria de Marx e Engels. Fecha aspas. Fernando Magalhães, 2009, página 43. Engels fala que a concepção marxista faz grandes adeptos e que alguns, além de não estudarem história, se satisfaziam com o materialismo histórico. Marx falava que não era marxista, para que não houvesse culto a seu nome. Mas o verbete entrou em uso e ganhou o mundo. Mesmo Marx não gostando, ele é símbolo de uma filosofia prática e teórica, ideológica, que tem como objetivo mudar as consequências do mundo capitalista. Hoje é impossível pensar no nome de Karl Marx sem pensar no marxismo. O marxismo pensa em uma luta revolucionária para que novas condições sociais sejam atingidas a partir de uma prática revolucionária que tem um objetivo modificar as regras do capitalismo para uma sociedade chamada socialista, que tem como importância a igualdade de seus membros e de trabalho. A ciência entra como um fator importante no marxismo, como a importância de modificar a história da humanidade, para que haja uma sociedade justa sonhada pelos marxistas. As ideias de Marx podem ser encaradas como uma ideologia, ou seja, elas têm traços semelhantes em suas ações e esperam que os sujeitos ajam igual maneira, ganhando espaço na sua prática revolucionária. Assim, o marxismo não é entendido por uma pessoa só, mas por várias que se importam com ele, com essa ideologia, que vem ela como fator importante na modificação revolucionária da sociedade. O termo marxista não se sabe ao certo como começou, mas alguns falam que começou a partir dos anarquistas, que chamavam os adeptos dessa ideologia comunistas ou de marxistas. O marxismo, a partir da década de 80, começa a se distinguir de correntes de esquerda, como os anarquistas, guestistas, blanquistas, entre tantas. Isso de 1880. O termo marxista entra em meio ao Partido Social-Democrata alemão, mexendo com os militantes que têm uma nova concepção. Muitos aderem a esta concepção de Kaustik, afirma a revista News Zend, que acaba de sair do socialismo eclético para tornar-se um marxista convicto, consequente, tornando-se assim conhecido como o primeiro marxista. Kaustik pretende tornar a revista Neo Zend um ponto de encontro dos marxistas. Marx e Engels negam o jargão marxista e preferem ser chamados por socialistas científicos, materialistas históricos ou etc. Engels, apesar de ter
resistência começa a utilizar a expressão depois da década de 80 do século XIX, mas sem muita convicção. Sobre a teoria marxista, o nome Engels afirmava, Marx era um gênio, quanto nós éramos no máximo homens de talento. Sem ele a teoria não seria o que é hoje, nem de longe. E pois com os mais perfeita legitimidade que ostentamos o seu nome. Fernando Magalhães, 2009, página 47. Em 1895, a enciclopédia Meyer consagra o marxismo ao verbete sociodemocracia. Próximo à virada do século, o termo marxista é usado ligado à teoria de Marx, sem problemas. Mas então, o que seria a teoria marxista que aflige a pós-modernidade? A teoria marxista seria uma filosofia que coloca uma concepção de mundo materialista dialética, que coloca a superação do capitalismo através da luta dos trabalhadores, por intermédio da luta revolucionária, que é chamado de praxis. A teoria revolucionária pretende transformar o estado de coisas que se encontra com uma transformação que trará mais avanços à humanidade por entendimento do marxismo e de suas teorias, com o aumento da tecnologia e do conhecimento, não podendo falar que a filosofia fica de fora desta concepção, pois a filosofia avançaria muito com o desenvolvimento do marxismo. Marx coloca que os filósofos o que fizeram até hoje foi interpretar a realidade e o que é necessário transformá-la. A crítica de Marx faz a Flaubert é exatamente de ele não entender que a filosofia deveria ser prática, ou seja, ela deve transformar o mundo. A filosofia deve ter uma transformação do mundo. Antônio Gramsci, quando coloca que a prática é uma tarefa revolucionária e não de simples existência. Então, as pessoas deveriam ter uma tarefa revolucionária de estar transformando a existência. A prática se apresenta assim como uma concepção teórica da realidade, uma explicação e transformação da realidade. Marx e Engels tentaram provar que sua teoria era uma praxis para a ação revolucionária do mundo, que tentava modificar a sociedade pela crítica e pela revolução. Unindo teoria e prática, a teoria marxista tenta ser o movente da criação de um novo homem, um homem que passa a modificar a sociedade e o mundo. A prática entra como fator preponderante na ação de modificar o mundo e de transformar as ciências. Deve entender mais a realidade, as ciências, pela ação revolucionária, porque ela engendra uma nova forma de entender a vida e a realidade, que é a praxis, a ação unida à teoria, para que a realidade possa ser modificada com uma filosofia crítica, que é uma filosofia que entende a realidade a partir da teoria marxista. Então era isso.